arrependimento. A pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo. A pessoa precisa ter a unção que vem do alto. Glórias a Deus, aleluia. E quando nós vamos observar no livro de Atos, quando a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus, elas foram chamadas para uma obra missionária. Elas foram chamadas para apregoar o Evangelho a toda criatura. Elas foram chamadas para obedecer o ide de Cristo, como o Senhor Jesus disse: ide, vai e prega o Evangelho a toda criatura. E sabemos que quando aquela igreja recebeu o Espírito Santo e começou a entrar na zona de batalha, na zona de guerra, que é o mundo, elas começaram a enfrentar uma guerra travada. Elas começaram a disputar uma guerra contra o inferno, contra as trevas, porque enquanto a igreja queria levar o Evangelho e salvar almas, o inferno tentava de todas as maneiras calar a igreja, impedir a propagação do Evangelho. O inferno tentava de todas as maneiras prender aqueles cristãos, acabar com a vida dos cristãos. Mas quando a gente entende que quando Deus está no meio, irmão Vitor, quando Deus está à frente da igreja, pode levantar o inferno inteiro, pode levantar o mundo inteiro, pode levantar e vai cair, vai levantar e vai cair no rosto de terra, porque o nosso Deus é varão de guerra. Se por um caminho o inimigo ir contra a igreja, por 7 caminhos ele vai ter que fugir, porque diante de Deus os inimigos rastejam, diante de Deus não se acham opositores, não se acham ninguém capaz de deter o nosso Deus. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aleluia. Quando vamos meditar no livro de Atos, nós observamos que aquela igreja, elas passaram por diversas adversidades. Aquela igreja passou por momentos de lutas intensas, oposições, resistências do sistema religioso e do sistema mundano. Tem pessoas aí que pregam um evangelho de facilidade, meu amigo. Tem pessoas aí que pregam um evangelho que não tem luta, que não tem padecimento, o evangelho que é só vitória, o evangelho que é só prosperidade, o evangelho que é só bênçãos materiais, o evangelho onde as pessoas não vão. 24, verso 9, preste atenção: vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte. Ninguém prega isso. Preste atenção, vai comentando aí, porque o negócio vai esquentar. Vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte. Está duvidando? Abre aí Mateus 24, verso 9. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Olha o que diz em João capítulo 15: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós eu fui odiado. Se vós pertencesse a esse mundo, o mundo amaria o que era seu. Continuando: como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Pensa comigo: se o Senhor Jesus, o homem que nunca pegou, o homem perfeito, o homem que na qual não se achava engano nos seus lábios, não se achava iniquidade, e os seus passos eram perfeitos, ele que foi perseguido e odiado pelo mundo, nós não seremos odiados também? Se nós temos como título cristãos, nós vamos padecer como Cristo padeceu. Porque da mesma forma que Cristo disse: como vocês não pertencem a esse mundo, o mundo vos odeia. Porque se vós fosse do mundo, o mundo amaria aquilo que é seu. Deixa eu pregar só um minutinho. Feche seus olhos. Sabe o que a gente vê nos dias de hoje? O mundo abraçando cantores
abraçando algumas igrejas, sendo que na verdade o Senhor Jesus disse que nós seríamos odiados pelo mundo, mas eu vejo o mundo abraçando algumas igrejas, abraçando alguns pastores, abraçando alguns irmãos, abraçando pregadores, abraçando cantores gospel. O que está acontecendo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Se venderam, se deixaram ser comprados por esse mundo, não pregam mais a verdade porque já foram vendidos para o mundo. A gente vê cantores estrelas dando entrevista em Rede Globo, em canais de televisão, em canais adultos, que blasfemam em nome de Deus, enquanto essas pessoas deveriam ser oposições a isso. E nós vemos uma mistura, nós vemos uma miscigenação com a igreja e o mundo. Pelo fruto, vocês vão conhecer a árvore. Não se esqueçam disso. Ô, glória! Profeta, levita, cantor, pastor, não é conhecido só dentro da igreja porque ele canta, porque ele prega, porque ele expulsa demônio, porque ele profetiza. Não! Ele é conhecido pelos frutos. E que é os frutos? É o seu estilo de vida. É o seu testemunho. É como ele vive dentro da sua casa, como ele vive no seu trabalho. O que ele faz vai evidenciar o que ele é por dentro. Tem muitas pessoas que ficam maravilhadas com pessoas que pregam bem, que louvam bem, que pula, rodopeia, expulsa demônio, mas não procura mais saber qual é o caráter dessa pessoa. Não procura saber se essa pessoa realmente é transparente. Oh, aleluia! Porque pregar, qualquer um prega. Cantar aqui na frente, qualquer um canta. Agora eu quero ver quem é cristão de verdade lá fora, lá na casa dela, lá no trabalho dela. Eu quero ver quem é cristão de verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque nós já estamos cansados de ficar sabendo de pastores sendo presos por causa de abuso. Estamos cansados de ver irmãos sendo presos por causa de estupro. Estamos cansados disso. Que aqui dentro da igreja canta bem, louva bem, prega bem, mas lá na casa espanca a esposa, espanca o marido. É preso por estar padecendo por causa do mau testemunho. E não estão padecendo mais por pregar a verdade. Não estão padecendo mais por não negar a Cristo. Muitas pessoas estão padecendo por causa de mau testemunho. Ai, que vergonha, que vexame, que nojo, que escândalo. A Bíblia diz: ai daquele de quem o escândalo vem. É mister que os escândalos aconteçam, mas ai daquele de quem o escândalo vem. Mas aqueles que vivem ortodoxamente, conforme a palavra, aqueles que não negam a Cristo, aqueles que vivem a vontade de Deus, aqueles que negam a sua carne, aqueles que negam os seus pecados para viver a vontade de Deus, aqueles que não vivem conforme a doutrina mundana, mas conforme a doutrina bíblica. O Senhor Jesus tem uma mensagem para vós. Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim alcançará a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa incorruptível. Aquele que perseverar até o fim comerá do fruto da árvore da vida. Aquele que perseverar até o fim fazendo a vontade de Deus, esse vai viver lado a lado com Deus. Esse vai louvar santo, santo,
A igreja pode passar por perseguições, pode sofrer censura, pode sofrer resistência, mas quando Deus está com essa pessoa, quando Deus está com a igreja, pode o inimigo tentar te parar, pode o inimigo tentar te impedir, pode o inimigo tentar calar a sua boca, mas quando Deus está com isso na palma da mão, até o dentro da prisão Deus resgata. Até mesmo mediante as perseguições o Evangelho se propaga, porque ninguém consegue parar a igreja de Cristo. O mundo não para a igreja de Cristo, o governo não para a igreja de Cristo, os empresários magnatas corruptos não param a igreja de Cristo, o inferno não para a igreja de Cristo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Deus é maior. Quem pode contender contra o nosso Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Quem é o nome que vai desafiar? Lutar contra Deus. Quem é o homem que vai desafiar o poderio e senhorio de Deus? Quem é o homem que pode contender contra o nosso Deus? Vocês vão notar aqui em Atos capítulo 4, Pedro e João são presos, não porque eram estrupadores, não porque eram cheiradores de droga, não porque estavam traficando. Pedro e João são presos não porque possuíam porte de arma. Presta atenção, Pedro e João não foram presos porque estavam sediando, não porque estavam roubando. Sabe por que Pedro e João foram presos? Porque não negaram a Cristo, porque pregavam a palavra, porque Cristo estava na boca deles. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que vai acontecer? Lá dentro da prisão, eles são chamados diante do Sinédrio, e lá no Sinédrio, eles estavam sendo vítimas de censura. Estavam falando para eles parar de propagar o Evangelho. Estavam falando para eles parar de falar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E sabe o que Pedro responde, cheio do Espírito Santo? Aleluia. Julga entre vós mesmos. Você acha que eu vou dar ouvido para vocês? E não vou dar ouvido para Deus? Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Importa muito mais obedecer a Deus do que os homens. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Olha para vocês verem, alguns apóstolos foram presos porque não negaram a Cristo. Aleluia. Mas de uma forma milagrosa, o anjo do Senhor tirou eles dentro da cadeia. Aleluia! Não pode parar a igreja de Cristo. Uma prisão é trancada com várias correntes, com grades, com concreto. E isso não foi capaz de impedir o livramento do anjo do Senhor na vida dele. Aleluia! Quem lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado porque ele não negou a Cristo, porque pregou a verdade. Aleluia! E quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Aleluia! Enquanto as pessoas estavam tacando pedras em Estevão, sabe o que ele estava falando? Senhor, não imputes eles esse pecado. Quanto mais tacava pedra em Estevão, mais Estevão estava perto do céu. Porque Estevão falou: Senhor, receba o meu Espírito. Tiago foi devorado porque não negou a Cristo. Eu quero frisar aqui só por um minuto. Tem pessoas que acham que perseguição é quando um pastor não cumprimenta ela. Aleluia. Tem gente que perseguição é quando o irmão fica olhando de mau jeito para ela. Tem pessoas que acham que perseguição é quando alguém manda indireta para ela no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Nossa, está me perseguindo. Nossa, está me caluniando. Que povo Nutella, isso aqui que era perseguição.
negrava o Evangelho, de maneira nenhuma negrava a Cristo, porque o foco delas não era a tortura, não era as prisões, não era as cadeias, não era aquilo que estava por vir na vida delas, mas era aquilo que estava por vir na outra vida, que era o galardão, que era a morada do céu, que era a glória do Senhor Jesus aguardado para eles lá no céu. Como pode alguém comparar algo desse mundo com aquilo que está reservado para a igreja? Irmãos, francamente, hoje, nos nossos dias atuais, são poucos que estão dispostos a padecer por Cristo. São poucos. Quando eu leio, toda vez que eu medito e leio em Atos, eu fico envergonhado. Eu penso duas vezes antes de falar: será que eu sou mesmo cristão? Será que nós realmente estamos vivendo o chamado de Cristo? Será que realmente nós somos a igreja de Cristo? Gente, quando a gente vai meditar em Atos, aquela igreja, elas morriam por causa do nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Aleluia! Agora eu quero que você me fale qual foi o momento que eles murmuraram. Qual foi o momento que eles estavam reclamando? Olha você vê quando Saulo e Silas foram presos. Antes de serem presos, sabe o que aconteceu? Apanhou, levou açoite, e depois foram presos. Me fala que momento que eles estavam reclamando? Que momento que eles estavam murmurando? O que eles fizeram? Quem sabe? O que eles fizeram dentro da cadeia? Como? Tem pessoas que só adoram quando tudo está bem. Tem pessoas que só adoram quando tem dinheiro na conta. Tem pessoas que só adoram quando tudo está a favor delas. Verdadeiro adorador adora independente da situação que ele está passando. Saulo e Silas são os nossos exemplos, porque dentro da prisão ele estava adorando. Como a gente tem se lidado com as perseguições? Como a gente tem se lidado com as lutas, com as provas? Nós estamos murmurando ou nós estamos adorando? Nós estamos falando contra Deus ou nós estamos adorando? Nós estamos querendo abrir mão do chamado, abrir mão da igreja, ou nós estamos adorando? Porque eu não vejo Jesus prometendo nenhuma vida de facilidade. Eu não vejo Jesus falando que uma vida cristã seria um mar de rosas. Aleluia. Eu não vejo o Senhor Jesus Cristo falando que uma vida com Deus seria uma vida, como dizer assim, aprazerosa. Uma vida onde todos vão amar Ele, todos vão acolher Ele. Uma vida onde todos vão dar valor para Ele, vão dar credibilidade para Ele. Porque tem pessoas que são assim. Quando alguém não dá crédito para Ele, quando alguém não valoriza essa pessoa desiste do chamado. Essa pessoa para de pregar, para de louvar, porque está buscando glória de homem, e não está buscando glória de Deus. Tem muitas pessoas que antes de ser obreiras, antes de ser pastor, precisa descer muito. Tem que criar muita raiz. Tem que criar muita estrutura. Quanto mais é dado, mais é. Quanto mais é dado, mais é. Tem pessoas que só querem receber, mas não querem ser cobradas. Se o pastor cobrar com o obreiro, vai embora da igreja. Fala que é perseguição. Se o pastor fala para a pessoa vir mais cedo no culto, está perseguindo. Se o pastor fala para a pessoa ser mais presente no culto, ai, nossa, pastor é chato, pastor é quadrado, pastor é isso aqui. Porque tem pessoas que querem ser maiores que o pastor. Tem pessoas que querem serem maiores do que o pastor. Tem pessoas que são obreiras, mas querem ser o pastor da igreja. Quer passar por cima da igreja. Quer fazer coisas sem antes pedir a permissão do pastor. Quer pregar sem antes pedir a permissão do pastor. Jesus está te pegando nessa noite, você vigia.
Aí a pessoa não quer submeter a liderança, não quer submeter a autoridade, a qualidade do pastor, aí não quer pregar. Se ele nem humildade tem. Oh, Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Então nós vemos que em toda a história da igreja primitiva, nós vemos uma igreja apoteótica, gloriosa, porque por onde elas passavam, milagres aconteciam. Aleluia. Por onde elas passavam, sinais e prodígios eram evidenciados. Eram perseguidas, eram presas, mas era uma igreja poderosa, porque era uma igreja que orava. Era uma igreja que se consagrava. Era uma igreja espiritual. Era uma igreja que crescia mais em obras, mais em poder do que em números. Você vai ver uma igreja que crescia mais em poder do que em números. A igreja crescia em números, mas o poder que crescia no meio deles era maior. Porque eles eram o povo que orava, aquela igreja era o povo que consagrava. Hoje é totalmente ao contrário. É uma igreja que está crescendo em números, mas não está crescendo mais em poder. Tem pessoas tem pastores que se exibem. Olha a minha igreja vai lá. A igreja não é dele, a igreja é de Deus. Olha a minha igreja, olha o tanto de membro, olha o tanto de obreiro. Mas você não vê demônio cair mais. Você não vê cura, você não vê milagre. Você não vê profecias. Porque o Espírito Santo só se manifesta com quem ora. O Espírito Santo só se manifesta para quem ora, para quem tem uma vida consagrada, para quem tem uma vida no altar, para quem desce na oração, para quem desce na oraria. Deus não fala com pessoas orgulhosas. Deus não opera numa igreja cheia de pecado. Não estou dizendo que ninguém pega, estou dizendo pecados sem ter arrependimento. Práticas de iniquidade. O que é iniquidade? Pecados onde não tem mais vergonha da prática. Deus não vai operar numa igreja contendeira, fala mal dos outros, levanta uma mão das outras. Deus não vai operar numa igreja onde tem divisão, onde tem contenda, onde tem lascívia, onde tem sensualidade. Deus vai operar numa igreja onde tem santidade, onde tem reverência, onde tem palavra, onde tem o Espírito Santo de Deus. Tem gente que não está gostando, mas eu não estou nem aí. Eu não fui chamado para ser estrela. Eu não fui chamado para ser ator. Eu fui chamado para ser especial. Quando eu subo nesse altar, quem controla a minha língua é Deus. Quem controla a minha boca é Deus. Eu prego aquilo que Deus manda. Não sou melhor do que ninguém. Sou comedor de feijão como todo mundo. Aleluia. Convém que eu diminua e ele cresça, que eu desapareça e ele apareça, que eu me vazio não para do Espírito Santo. Que igreja poderosa. Uma igreja santa. Uma igreja poderosa em oração. Uma igreja separada. Quem dera se nós voltássemos a ser como a igreja primitiva. Quem dera se as igrejas pudessem meditar mais em um livro de Atos e ver como que era a igreja antigamente. Porque hoje em dia pessoas querem modernizar. As pessoas querem modernizar a Bíblia. As pessoas querem mudar a palavra. As pessoas querem trazer o evangelho light, o evangelho vapt-vupt, ó. É assim, pronto, acabou. Você tem a sua bênção, não precisa sofrer, não precisa ser padecido, não precisa renunciar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Hoje tem surgido muitos personagens em cima do altar. Cadê o João Batista? Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê João pregando em cima dos altares? Hoje tem fantoches, gospels. Hoje tem, meus amados irmãos artistas. Cadê os pregadores? Cadê pessoas que pregam a palavra? Cadê pessoas que pregam a palavra de vida eterna? A pessoa está lá vivendo num mundo de engano. A pessoa está lá com a sua alma sedenta por ouvir a palavra. Eu vou falar. Tem pastor que não gosta que prega a verdade na igreja. Tem pastores que estão resistindo à palavra. Tem pastores que colocam limite. Teve um dia que eu fui pregar num lugar e o pastor falou para mim: não prega sobre João Batista. Ai, ai, ai. João Batista está na Bíblia ou não está? Ô Senhor, vai ser o tempo. Não tem como acreditar numa coisa dessa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas querendo limitar a obra do Espírito Santo, querendo limitar o Evangelho. Pessoas covardes, pessoas que se venderam e não têm coragem de pregar a palavra. São cegos guiando outros cegos. São pessoas que têm, aleluia, glória a Deus, são pessoas dessas. São pessoas sem temor de Deus. São pessoas que perderam a noção do perigo. Ai daqueles que omitem a palavra. Ai daqueles que tentam resistir ao Evangelho. Você vai aprender isso daqui a pouco. Ai daqueles que tentam resistir ao Evangelho. Já vou entrar em detalhes. Por que será que hoje tem pastor que não gosta de pregar a verdade? Por quê? Por que tem pastores que hoje tentam limitar a palavra? Por que tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra, não gostam de ouvir a verdade? Por quê? Vocês vão entender daqui a pouco. Vou falar agora. Vai entrar um contexto no qual nós meditamos, vocês vão entender daqui a pouco. Sobre pessoas que resistem ao Evangelho. Sobre pessoas que tentam, aleluia, censurar. E sobre pessoas que não gostam da palavra. Vocês vão entender daqui a pouco. Em Atos capítulo 13, na qual nós lemos, o próprio Espírito Santo chamou para si, separou para si Barnabé e Saulo. Mas sabe qual foi o momento que o Espírito Santo falou com eles? Quem deixou sua Bíblia aberta? Capítulo 13, verso 2. E servindo. Eles não estavam lá para se aparecer, eles estavam lá para servir. Eles não estavam lá para se evidenciar, eles estavam lá para servir. E servindo eles não estavam servindo ao homem, eles não estavam servindo o pastor, eles não estavam servindo o ovelha, eles estavam servindo ao Senhor. E jejuando. Irmãos, quanto tempo que nós não jejuamos? Quanto tempo que a gente não nega a carne? Quanto tempo que nós não pagamos o preço nas madrugadas? Quanto tempo que a gente não levanta para orar cedo? Quanto tempo que a gente não separa mais para o Senhor? E jejuando. Quanto tempo que a gente não busca mais a presença do Espírito Santo? Quanto tempo que a gente não procura mais entender o que Deus requer de nós? Quanto tempo? Quanto tempo que a gente não nega nós mesmos? Há quanto tempo que nós estamos vivendo nossas próprias vontades? Há quanto tempo que a gente não deseja mais o céu? Há quanto tempo nós não priorizamos mais a presença de Deus nem a sua palavra? Como é que o Espírito Santo vai
eles estavam jejuando. Quando alguém está jejuando, ela está mais ligada no espiritual. Quando alguém está jejuando, ela está mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando alguém está jejuando, ela tem mais força, ela tem mais fé, ela tem mais sangue. Quando alguém está jejuando, ela é mais poderosa. Porque o Espírito Santo, que tem todo o poder, está na vida dela. Quem tem uma vida consagrada ao Senhor é diferente. Quem tem uma vida consagrada e separada ao Senhor é uma pessoa que tem caráter, que tem santidade, que onde passa, nem precisa abrir sua boca para falar que é crente. Só pela postura, só pelo testemunho já sabe que é cristão. Eles anunciavam a palavra de Deus. Não era pregação coach, não era pregação motivacional. Eles não estavam preocupados em agradar homem. Eles estavam preocupados em anunciar evangelho, eles estavam preocupados em anunciar a palavra. A palavra. Olha para você ver o que diz no verso 6: E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Verso 7: O qual estava com um proconsul. O que é proconsul? Governor de uma província. Era alguém importante, não era? Era alguém que tinha cargo, não era? Que tinha posição, não era? O proconsul chamado Sérgio Paulo, homem prudente. Este, ou seja, Bar Jesus, chamou a si Barnabé e Saulo. Agora preste atenção. Procurava. Bar Jesus procurava muito ouvir a palavra de Deus. Oh, glória! Quando Barnabé e Saulo, glórias a Deus, aleluia, estavam anunciando o Evangelho, ele chamou eles para si, porque ele queria ouvir a palavra. Muito, não, eu esqueci, ele queria ouvir muito a palavra, eles estavam com sede, eles estavam com
fome, eles estavam com desejo de ouvir a palavra. Aleluia. Mas estava um certo homem chamado Elimas no meio deles. Verso 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador ou mágico, procurando apartar da fé o procônsul. Ai, meu Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, procurando apartar da fé o procônsul. Elimas estava em oposição com o evangelho que Barnabé e Saulo estavam pregando. Glória a Deus. Elimas estava resistindo ao evangelho que Paulo e Silas estavam pregando. Elimas era encantador ou mágico. Talvez Elimas ganhava dinheiro, ganhava lucros enganando os outros. Talvez Elimas ganhava dinheiro, iludindo os outros, mentindo os outros. Aí quando eles começaram a anunciar o evangelho, eu acho que ele sentiu alguém tocando na sua ferida. E quando uma pessoa sente alguém tocando na ferida dela, já começa a se incomodar. E pessoas que têm um coração duro, pessoas que têm um coração fechado, começam a resistir ao evangelho. Porque quando o evangelho começa a revelar pecado escondido, quando o evangelho começa a revelar as mancelas de pessoas que se titulam, que se acham santa roda demais, só ela é santa e o outro é pecador, só ela é o melhor e o outro lá não é nada. Quando alguém começa a anunciar a palavra, já começa a ter alguém tocando na ferida e começa a resistir. Porque só resiste a palavra, só resiste a verdade quem vive no pecado, quem ama o pecado, quem não renuncia o pecado. Só resiste o evangelho pessoas que amam seus prazeres, que amam seu próprio entendimento, que já se acostumaram a viver no engano. Só resiste a palavra de vida eterna pessoas que não sabem negar a si mesmo e que não renunciam o seu pecado, não renunciam o seu erro. Elimas, o encantador, resistiu o evangelho. E aí, pior, queria apartar da fé o procônsul. Além dele resistir o evangelho, queria tirar o foco do procônsul. Queria enganar o procônsul, invalidando o evangelho de Barnabé e Saulo. Aceitando ou não, querendo ou não, a palavra de Deus é o que é. A palavra de Deus é digna de toda aceitação, querendo você ou não. A palavra de Deus é uma só para todos. Glória a Deus. Aleluia. Aí Elimas estava querendo apartar da fé o procônsul. Olha o que Saulo fala, irmãos. Imagina se Saulo pregasse nos altares hoje em dia. Acompanhe comigo no verso 9, por favor. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Ele não estava cheio do engano, ele não estava cheio de ódio, ele não estava cheio de ira, ele não estava cheio de impaciência, ele estava cheio do Espírito Santo. E olha o que ele falou: cheio do Espírito Santo, o filho do diabo. O filho do diabo. Olha o que Saulo fala para Elimas. Para o Elimas, ele é sujeito masculino, não é o Elimas. Ou é para homem, ou é para mulher. O Elimas. Tem gente que pode falar: não, mas você não pode falar tal coisa, senão você ofende o irmão. Você tem que ter ética cristã. Você não pode falar sobre pecado. Você não pode falar sobre adultério. Você não pode falar sobre cobiça. Você não pode falar sobre idolatria. Porque senão você expõe os irmãos da igreja. Poxa, os irmãos vêm tão cansados do serviço, os irmãos vêm com tantos problemas. Eles têm que ouvir aquilo que agrada a eles. Prega a promessa.
pregar um evangelho light, um evangelho que você quer ouvir e não te gerar a vida eterna, um evangelho que não te confronta e faz você se arrepender desse pecado e te leva para a vida eterna, do que adianta eu te enganar falando evangelho, falando algo que Deus não mandou eu falar, para querer me tirar o meu da reta, tirar eu das opressões que vão por vir, das perseguições que vão por vir. Do que adianta eu mudar, distorcer a palavra para evitar calúnia, para evitar levante, e você perecer, e você ir para o inferno? Do que adianta eu te manipular? Do que adianta eu pegar e não te gerar arrependimento, e não pregar o evangelho onde o Espírito Santo te gera arrependimento, confronta o teu ego, confronta o teu entendimento e te faz você ser uma pessoa salva? O que eu vou ganhar com isso? Vale muito mais obedecer a Deus do que os homens. E pode mais ouvir a voz de Deus do que ficar ouvindo a voz de homem adulto, sem vergonha, safado, que realmente é a palavra. Saulo fala, o filho do diabo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que permanece no pecado é filho do diabo. E ninguém fala sobre isso, porque hoje em dia as pessoas falam que todo mundo é filho de Deus. Está na Bíblia, irmão. Tem um Google, depois vocês pesquisam, está na Bíblia. Tem gente que fala que todo mundo é filho de Deus. Eu li na Bíblia que quem é filho de Deus é aquele que aceita o Senhor, aceita ele como Senhor Salvador. Deus tem filho que está na balada. Deus tem filho que está no mundo das drogas, perdido, pecando e não se arrepende. Ele é criatura, mas ele não é filho, a verdade tem que ser dita. Filho de Deus é aquele que aceita o Senhor e aceita ele como Senhor e Salvador. Falar com uma pessoa que vive na prática do pecado, falar que ele é filho de Deus, ofende a santidade de Deus, porque Deus é santo. Deus não nos chamou para imundice, mas Deus nos chamou para santificação. O Senhor Jesus tem filhos que estão lutando para viver uma vida conforme a vontade dele. O Senhor Jesus tem filhos que estão dispostos a obedecer a palavra. O Senhor Jesus tem filhos que amam a Ele de verdade. Em João capítulo 14 diz que aqueles que amam o Senhor é aqueles que guardam os mandamentos e obedecem. Este é o que me ama, aquele que obedece e guarda os meus mandamentos. Aquele que vive fora da vontade de Deus não ama Deus de verdade. Não ama. Está vendo tanto que o glória a Deus acaba? Está vendo uma mensagem como essa? Não vai ninguém falar Deus. O filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Irmãos, quem resiste à palavra é filho do diabo. Quem resiste à palavra é enganador e é inimigo da justiça de Deus. Quem resiste a essa palavra, quem resiste à palavra é inimigo da justiça de Deus. Porque em Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. Ficará cego. Pessoas que resistem ao Evangelho esquecem que nem é dono da sua própria vista, que nem é dono esquece que não é dono da sua própria vida, esquece que não é dono nem da sua própria existência.
Criador. E ele esquece que ele é pó e cinza, que ele é barro, que ele é nada. Ele se esquece que apenas um lugar foi outros na terra, diante da presença de Deus. Ficará cego, porque a mão do Senhor será contra ti. O Senhor vai começar a pesar a mão dos opositores da palavra. Deus vai pesar, não feche seus olhos. Deus vai começar a pesar a mão em pastores que odeiam e rejeitam a palavra de vida eterna. Deus vai começar a pesar a mão em pessoas que são contra a palavra. Sabe por quê? Porque pessoas que são contra a palavra, pessoas que são resistentes à palavra, pastores que são resistentes à palavra de vida eterna, estão apartando muitos da fé, estão separando muitas pessoas da verdade, estão separando pessoas do caminho da vida eterna, e essas pessoas vão pagar caro por isso, porque estão enganando, estão iludindo as pessoas na mentira. E não estão fazendo essas pessoas conhecer a verdade. E a mão do Senhor vai começar a pesar. Já começou a pesar. Mas vai ter muitas pessoas que vão começar a sentir a mão de Deus pesar, porque são resistentes à palavra. Porque enquanto essa pessoa está resistindo ao Evangelho, tem muitas pessoas que estão com sede. Como o Pai Jesus estava com sede da palavra, como o Pai Jesus estava sedento e ouviu o Evangelho, já estou finalizando. Como o Pai Jesus estava desesperado, ele queria muito ouvir a palavra do Senhor, e Elimas estava apartando ele da fé. Quando Deus quer agir na vida de alguém, ai daquele que se levantou contra. Deus estava agindo na vida da igreja. Saulo foi opositor e caiu com o rosto por terra e ficou cego. Verso 12 para finalizar. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Oh, glória. Só quem tem prazer na lei do Senhor, só quem tem prazer na palavra, sentiu a presença do Espírito Santo, sentiu Deus falar contigo. Jesus está voltando. Jesus está voltando e a vida dele está próxima. Não vai demorar. Vai continuar resistindo ou vai ter sede? Vai continuar resistindo ou vai abrir o seu coração para Deus? Até quando você vai continuar resistindo ao chamado